Bom dia a todos. Dando sequência à série Saulo de Tarso, o homem que inventou Cristo, inspirada no pedido de vídeo feito ao mago pela internauta Florisa Braga, vamos ao terceiro capítulo da mesma. Hoje, vamos perscrutar no passado a vida de São Paulo, para que tenhamos uma melhor compreensão do seu papel na origem e na construção do cristianismo. O evangelista Lucas, autor do livro Atos dos Apóstolos, escreveu as principais passagens de sua vida. São Paulo foi mentor de Lucas e, por causa dessa relação próxima, muitos veem com desconfiança os relatos desse livro. Não são considerados retratos fiéis dos acontecimentos. Esse livro foi escrito por volta de 15 a 20 anos depois da morte de Paulo, com a finalidade de reavivar suas palavras, pois ele já estava caindo no esquecimento. Esse livro é produto de uma visão romanceada sobre Paulo, com a clara intenção de fazê-lo um personagem heróico, um modelo religioso a ser seguido. Paulo foi criado em um ambiente que resplandecia a cultura grega e tinha a cidadania romana. Tarso, cidade turca onde nasceu, era considerada grande para a sua época, com mais de 200 mil habitantes, localizada na província romana da Cilícia. Tarso ficava no caminho de uma estrada que ligava a Ásia à Europa. Sua cultura era grega e de tão importante centro cultural helênico, chegou até mesmo a ser comparada à cidade de Atenas. A cosmopolita Tarso era um importante centro comercial. Seu agitado porto dava as nuances para isso. Suas ruelas fervilhavam de transeuntes, gente de todos os lugares, gauleses, sírios, núbios, bretões, egípcios, além de judeus, é claro. A cidadania romana inferida a Paulo no livro Atos dos Apóstolos é um ponto controverso. Quem possuía a cidadania romana tinha vários privilégios, como os de participar da organização da cidade, de assembleias que discutiam assuntos relacionados à vida urbana, inclusive a isenção de impostos. Romanos não eram crucificados. Segundo esse livro, essa cidadania foi herdada de seu avô ou de seu pai, não se sabe o certo, conseguindo-a por compra ou pelos seus próprios méritos de vida. Paulo nunca se declarou cidadão romano. Essa atitude de Paulo era totalmente compreensível, uma jogada política de alguém que quer convencer as comunidades cristãs de que, como ele mesmo dizia, nossa pátria está nos céus. Portanto, um silêncio deveras compreensível, uma jogada política no intuito de arrebanhar ovelhas. Paulo fazia parte de uma classe elitizada. Segundo algumas fontes, seu pai era proprietário de uma oficina de tendas. Paulo aprendeu esse ofício também. Paulo nasceu por volta do ano 5 da era cristã. Sabemos hoje em dia que Jesus nasceu entre 6 a 4 AC. Saulo de Tarso viveu sua infância e adolescência dentro de uma sinagoga e na escola ligada a ela. Adolescente ainda, saiu de Tarso e foi estudar em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Este último considerado um sábio de muito respeito na época. Sua formação acadêmica foi de primeira. Um certo dia, dentro da sala de aula, Paulo defrontou-se com uma situação que podemos dizer que a temos como a origem de sua cristofobia. Estevão,
um aluno brilhante, era adepto da seita cristã, o Nazareno. Em uma acalorada discussão, Estevão afirmou, com todas as letras, que Jesus era o Messias. Essa atitude de Estevão deixou irados seus colegas de aula, principalmente Paulo. Após a discussão, levaram Estevão ao Sinédrio e o acusaram do pecado da blasfêmia. As autoridades religiosas judaicas condenaram o jovem Estevão à morte por apedrejamento. Tinha-se como costume à época as pessoas que apedrejavam o condenado despirem-se de suas roupas e a depositarem nos pés de uma testemunha, e nesse caso, a testemunha era Saulo de Tarso. Esse triste episódio intensificou ainda mais a intolerância e a intransigência de Paulo em relação aos nazarenos, pois via eles como inimigos de sua religião. O ódio passou a ser tanto que Paulo perseguiu cristãos de forma implacável em Jerusalém e na Síria. São claros os motivos de Paulo. Não existe religião sem política, e não existe política sem interesses, sejam eles individuais, privados e públicos. A forma como essa história é contada demonstra de maneira cabal os seus interesses implícitos, voltados antes para a defesa de sua religião e depois para a famosa política: se não conseguir vencer seu inimigo, una-se a ele. Uma política muito apropriada para o Império Romano. As concessões de Paulo, visando um número maior de fiéis, são compreensíveis dentro desse projeto de poder. Deturpações, adequações, omissões e práticas do popularismo levaram Paulo a ser considerado o homem que inventou Cristo, o verdadeiro pai do cristianismo. Pense, duvide e questione qualquer afirmação religiosa. Surpreenda-me. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Um grande abraço a todos vocês.